delongas, chamo ao palco o Jorge e o Luiz Melo, nossos convidados para o nosso painel. Peço, por favor, que recebam eles com uma salva de palmas. E é um painel interessantíssimo sobre Star Wars. Já dando um pequeno spoiler. Galera, olá, bom dia, tudo bom? Bom dia novamente. Eu vou deixar o Luiz falando agora do painel super interessante sobre Star Wars. Luiz, o palco é todo seu. E aí, como você vai conduzir? Dúvidas? A galera sempre gosta de Star Wars. A gente está com o Império Comando daqui a pouco circulando também. Então, Star Wars presente também na Niterói Expo Geek. Galera, Luiz Melo, contigo. Um abraço. Obrigado, pessoal. E aí, pessoal? Ninguém gosta de Star Wars aqui não, né? Para não dizer o contrário, né? Então, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como é que os quadrinhos influenciaram George Lucas e como que Star Wars também mudou um pouco a cara dos quadrinhos na Marvel e tudo mais. Antes de mais... Pode ir para a próxima. Antes de mais nada, queria me apresentar para vocês. Meu nome é Luiz Melo. Vocês devem conhecer alguns dos eventos que eu faço, que é a NIT Comics aqui em Niterói e a Center Comics no Rio. Sim, antes de mais nada, queria me desculpar com vocês que o PowerPoint está dando um problema. Então vai aparecer o quadro de uma vez só, ao invés de vir aos pouquinhos, tá? Então vamos lá. Como eu estava falando, eu faço a NIT Comics aqui em Niterói e a Center Comics no Rio de Janeiro. A gente está com um esquenta NIT Comics aqui em cima do foyer aqui superior. Tem vários artistas de quadrinhos e tem muito material de Star Wars lá em promoção no meu próprio stand lá, baratinho para quem se amarra. Vamos em frente. Bom, a gente está lançando também o nosso primeiro quadrinho. Deixa eu acabar rapidinho essa parte de jabá. Está lançando nosso primeiro quadrinho. A gente é uma editora desde 2019, mas a gente fazia evento, outras coisas, participava de revistas dos outros, mas agora chegou a nossa própria revista, que é a MHQ Magazine. Vocês podem também conhecer no nosso stand ali do lado de fora. Bom, eu vou falar com vocês um pouco das influências que o George Lucas teve para criar a saga de Star Wars, né? Muita gente acha que ele acordou um dia e pensou naquilo tudo. Não foi bem assim, né? A gente que deve ter alguns roteiristas aqui, a gente sabe que o roteiro que a gente escreve hoje em dia é muito influenciado por tudo que a gente viu, né, leu, assistiu. Aconteceu isso com o George Lucas também. Bom, a primeira vez que o George Lucas falou alguma coisa na mídia sobre Star Wars, no caso, o que a gente chama hoje Uma Nova Esperança, foi em 74 que ele deu uma entrevista para essa revista ali, e ele disse que Star Wars seria uma ópera espacial na tradição de Buck Rogers e Flash Gordon. Vocês devem conhecer, pelo menos, o Flash Gordon, que é mais conhecido aí. E são personagens de ficção, os primeiros heróis de ficção científica, criados lá nos anos 28 e 34. O Flash Gordon ficou mais famoso, embora tenha vindo depois, talvez devido, muito em parte, pela arte linda do Alex Raymond, né? O George Lucas era apaixonado por essa arte aí. Assim, pessoal, se quiserem me interromper em algum momento, tá? O negócio é bem dinâmico, é uma troca entre eu e vocês, tá legal? Bom, aí em 76, o Charlie Lippincott, que é um cara de marketing que o George Lucas contratou para ajudar na produção de Star Wars, vocês sabem que não foi fácil, né? Que o Lucas andou com tudo quanto é estúdio oferecendo o filme e ninguém acreditava que aquilo fosse dar certo até ele bater na Fox lá. Só que naquela época, anos 70, para um filme fazer sucesso, acho que hoje em dia um pouco também, ele tinha que ser adaptado de algum lugar, ter alguma referência literária, uma coisa assim. Então eles lançaram esse livro aí, Star Wars The Adventure of Luke Skywalker, em 76, um ano antes do filme ficar pronto. Porque aí tinha uma referência de ter o filme não estava largado sozinho, ele vinha de um livro, embora tudo foi feito ao mesmo tempo. Tá? Aí vou passar ali para a quadrinização da Marvel. Na época, a Marvel, hoje em dia ainda é a maior editora de quadrinhos, e ela já licenciava um monte de coisas de cinema e televisão. Então, ela licenciava Planeta dos Macacos, Doc Savage, um monte de filmes. Então, o Roy Thomas, na época, era o editor, o Stan Lee já estava em outro patamar, o Roy Thomas era o editor, o Charlie Lippincott procurou o Roy Thomas, insistiu muito com ele para ele fazer a quadrinização do filme. Aí essa
é a primeira revista em quadrinhos, né, inspirada na saga. Obrigado. Essa é a primeira revista em quadrinhos inspirada na saga, saiu em março de 77 e foi uma minissérie em 6 partes. Quero que vocês atentem para o detalhe, que o Darth Vader está meio verde ali, né? Vocês aí vai ter uma coisinha depois. Vamos em frente. No Brasil, saiu em 78, o filme, naquela época não era como hoje em dia, que os filmes estreavam quase que simultâneo no mundo todo. Demorava quase um ano para chegar no Brasil. Então demorou alguns meses para lançar Star Wars no Brasil, e a editora que tinha os direitos da Marvel na época era a Block, e ela lançou essa revista que tinha aquela minissérie em 6 partes. A capa totalmente diferente, é mais inspirada no cartaz, que eu vou mostrar para vocês depois. Aí, olha que interessante, a Block gostava muito de fazer umas cores malucas, aí o Darth Vader aí é meio rosa com capacete amarelo. A Marvel botou verdinho e eles botaram rosa e amarelo. Uma coisa interessante sobre adaptações de filmes, hoje em dia também, mas naquela época era mais. O que acontece? O roteirista da Marvel, de qualquer editora, ele não vai assistir o filme para depois fazer o quadrinho, não. Não é assim que acontece. A produtora manda uma sinopse para o roteirista da Marvel, dizendo, o filme vai ser assim, 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 assado, vão ter essas cenas e tal. O que acontece? Na montagem final, o filme ficou um pouco diferente do quadrinho. Vamos dar uma avançada aí. Essa parte que o Luke conversa com o Biggs, ela está filmada, ela existe, se vocês procurarem nos extras, você vê isso aí, mas não tem no filme. Na cópia final, eles cortaram isso. Inclusive, uma coisa interessante é que a ex-mulher do George Lucas, eu esqueço o nome dela, espera aí. A Márcia Lucas, na época, ela era montadora. Então, assim, ela é uma das responsáveis, e muito, pelo sucesso de Star Wars. A montagem dela fez uma Nova Esperança ficar com aquela dinâmica toda, até aquelas trocas de cena, de desaparecer, aparecer, né, que a imagem dá uma fechada e tal, tudo aquilo na época era inédito. Foi a Márcia que fez tudo aquilo lá, né? Então, essa cena ficou de fora, e a próxima, essa aí, então, é muito mais importante. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Esse aqui é Jabba the Hutt, original. Vocês sabem que quando o George Lucas refez os filmes, né, colocando mais tecnologia, lá nos anos 90, ele refez essa cena, porque a gente já tinha visto o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi, que já tinha o Jabba lá, né, aquele bicho todo monstruoso. Mas, originalmente, Jabba era só um mercenário azul ali. Então, isso no quadrinho saiu como estava no roteiro original, que não foi para a cópia dos cinemas, mas que ficou registrado aí. Voltando um pouco sobre a Marvel, depois que ela fez aquela minissérie em 6 partes, ela fez tanto sucesso, teve não sei quantas reedições, e ela começou de novo a lançar a partir da edição 7. Ela fez a adaptação dos 3 filmes, e manteve o título Star Wars nas suas revistas durante 10 anos. Eu queria mostrar uma outra coisa interessante para vocês, que é o seguinte, esse quadrinho ali em cima, em preto e branco, são as tiras de jornal. Olha a beleza deles. Eles foram desenhados por um artista chamado Al Wilson. Ali embaixo ele faz Flash Gordon, né? Ele fez aquele Flash Gordon para a Marvel e fez aquelas tiras de Star Wars para jornais. Essas tiras são lindas, são em preto e branco mesmo, nunca foram lançadas no Brasil. Se você tiver a chance de botar a mão num livro estrangeiro dela, são maravilhosas. E seguem histórias... Eu esqueço que tem que ficar aqui. Desculpa, gente. E seguem uma outra linha de história, entendeu? Aconteciam entre o primeiro e o segundo filme, tinham histórias, outras bolações e tal, não necessariamente eram canônicas. Aí no Brasil, depois que a Block lançou o primeiro filme lá, nunca mais se lançou nada, até Abril lançar em formatinho, dentro da revista do Hulk, a partir do Império Contra-Ataca. Aí saía na revista do Hulk, primeiro a quadrinização do Império Contra-Ataca e depois um monte de histórias que a Marvel criava aleatoriamente. A Marvel ficou, como eu falei, 10 anos com os quadrinhos.
Em 91, entre 91 e 2013, a Dark Horse assumiu isso. A Dark Horse é a quarta editora de quadrinhos dos Estados Unidos. Acho que você tem que voltar lá. Conseguiu ir mais? Mais. Aí, voltam, aí. E a Dark Horse lançou uma coisa maravilhosa, que foi Dark Empire. Dark Empire se passava depois do Império Contra-Ataca, e é maravilhoso. Era inclusive canônico até o Lucas vender Star Wars para Disney. A Panini relançou Dark Empire, um encadernadinho, muito legal, bom demais. Sabe aqueles livros aqueles outros livros é tão canônico quanto alguns livros da época, tá? Vamos em frente. Pode ir mais. Ela foi lançada no Brasil pela Abril. Depois, nesse período aí no Brasil, a editora Abril perdeu a Marvel, e aí essas outras editoras todas aí lançaram quadrinhos de Star Wars aqui, até chegar na Panini, tá? Inclusive a Planeta de Agostini lançou aqueles encadernados capa preta, que tem tudo de quadrinho que foi lançado pela Marvel e pela Dark Horse. Até chegar quando a Disney assumiu de novo, a Disney comprou a franquia do George Lucas, né? Então, como a Marvel já pertencia à Disney também, os quadrinhos de Star Wars migraram para a Marvel de novo, com essa qualidade maravilhosa. Inclusive um jabá, tenho vários ali no stand, a R$10, quem quiser pegar. Vamos lá. Eu queria destacar também um outro grande parceiro do George Lucas, que não é de quadrinho, ele é de ilustração, que é o Ralph McQuarrie. Ele que criou todos os painéis de Star Wars, eu acho que ele trabalhou em 6 filmes com George Lucas. Tem mais um aí. É muito lindo também. Os livros desses painéis é fácil de encontrar em qualquer livraria aqui no Brasil mesmo. Vamos lá. E agora eu vou chegar naquilo que eu estava comentando com vocês, da inspiração do George Lucas. Tá? Tem coisa que inspirou ele, tem coisas que ele homenageou. Tá? Então, não sei se vocês conhecem, já teve um filme do Valéria, ou Valérian, se for falar em francês. Ele foi criado nos quadrinhos em 67 por esses dois senhores aí. Teve uma adaptação para o cinema há uns 4 anos atrás, se não me engano, bem legal, inclusive. A esposa do Lucas falava que o Lucas chegava em casa cheio de livros e cheio de quadrinhos, inclusive esses quadrinhos aí. Vamos dar uma olhada nas inspirações do Jorge. Dá uma subida aí. Essa aí até passava, né? Porque tem também, o George Lucas falou que se inspirou muito naqueles lutadores japoneses, quando criou o visual do Darth Vader, mas parece um pouco no quadrinho lá. O quadrinho é de 71, né? E não precisa nem ser 2005, em 77 o Darth Vader, né? Vamos para o próximo. Cidade nas Nuvens, que tem no Império Contra-Ataca. Ali o Valérian colocou isso, mas Flash Gordon já tinha isso lá também, né? Vamos lá. Essas daí já vamos chamar de homenagem, né? Aquele primeiro lá em cima, tem muito filme de terror que tem esse tipo de pessoa queimada, talvez não, né, vamos levar na boa. Mas esse de baixo não tem jeito não. Ele é muito inspirado no bichinho lá, criado pelo pessoal do Valérian lá. É muito parecido, a asinha, o nariz, é muito, muito igual mesmo. A nave do Valérian é muito, né, até o formato e tal. Ela não tem aquele retro atrás como a Millennium Falcon, mas o formato dela, se você parar para olhar, é igualzinho. Vamos mais um. Esse aí não tem o que discutir, né? Está lá o Valérian lá em carbonito, coisa parecida em 71, e depois em 80 a gente tem o Han Solo colocado em carbonito também. Até a pose parece, tudo, a cor, né? Muito igual. E agora aquele que eu digo que esse aqui não tem discussão, né? Esse ele homenageou direto mesmo, que é a roupa da Leia, que é muito copiada lá da menina. Esse é um anúncio de jornal, um dos anúncios de 1978, quando foi lançado no Brasil. A franquia era traduzida para Guerra nas Estrelas, né? Aí estão vários cinemas em São Paulo que estavam passando. E a capa da revista da Block parece muito com a capa
com o cartaz do cinema aqui do Brasil. Gente, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram? Então, é isso. Muito obrigado. Como eu falei, meu stand está ali, é o maiorzinho aqui fora. Dá uma passadinha lá para a gente conversar melhor, tá legal? Muito obrigado.